Queridos, temos falado nesse tempo sobre o Natal e começamos bem cedo esse tempo de Natal, porque até já expliquei isso. Eu sempre aprendi, inclusive com minha mãe, que as coisas, datas festivas, momentos especiais, eles podem ser celebrados, obrigado Mário, podem ser celebrados em uma amplitude maior, né? A gente às vezes dá muita importância a uma data específica, um momento, mas é fato para nós que o Natal ele começa já nos preparativos nesse tempo, né? Há pessoas que fazem inclusive o Advento, né? São semanas antes que se começa a pensar sobre isso, para que chegando nessa data de hoje, algo especial se concretize na mente, nos corações das pessoas, das famílias. E pensando nisso, foi que veio ao meu coração o Caminho do Rei. E no Caminho do Rei, a gente começou com a manjedoura. A manjedoura que era um palco especial, tão cantado, né? Eu sabia que hoje a gente ia fazer menção disso nas letras. Mas falar em nascimento, falar em manjedoura, sem pensar no que viria depois da manjedoura, penso eu que seria incompleto. Porque os textos falam, nasceu o Salvador. Então, está subtendido em todos os textos de Natal a presença de alguém que tem uma história a desenvolver. O Natal é apenas o começo, o momento do nascimento de Jesus, é o momento de iniciar um processo. Por isso falamos da oficina. A oficina mostrando Jesus crescendo em estatura, mas não só em estatura, crescendo na parte espiritual, na sabedoria, crescendo nas maneiras como imaginamos uma criança, um adolescente, um jovem, até chegar no momento que iniciaria a sua caminhada ministerial, mas até dentro do ministério, né? Antes mesmo, um preparo, passando pelo deserto, todo um processo de oficina, fazendo menção à oficina, ele aprendendo com o pai, por exemplo, como fazer a parte da carpintaria. Mas claro que isso também foi um processo na vida dele, tiramos lições para nós nos domingos anteriores. Domingo passado, chegamos na mesa. Falar sobre esse tempo de mesa é um tempo também muito precioso, porque a mesa é esse lugar de intimidade. E falamos sobre isso, intimidade primeiro com Jesus, desde o Antigo Testamento, uma intimidade com Deus, né? O Salmo 128, por exemplo, mostrando a intimidade ali da família, momento onde Deus está presente, um homem bem-aventurado também está presente, a sua esposa e seus filhos. Deuteronômio, um momento onde se acompanha as crianças e ensina. Então a mesa esteve muito presente na vida de Jesus. Em mesa com os pecadores, foi conhecido por um homem de sentar e conversar, num processo então, chegando até essa ideia de demonstrar amor sentando com as pessoas, olhando nos olhos, curando, trazendo as pessoas à sua intimidade, até aquele ápice em João 13, onde lemos aqui Jesus na ceia, de tirar as suas vestes, ficar apenas com as vestes interiores, mas ele cingir-se com a toalha e lavar os pés dos discípulos e ser servo, mostrar tudo isso. Então falamos bastante sobre isso e hoje chegamos à penúltima mensagem desse caminho do Rei dos Reis, desse caminho que nos ensina tanto, porque se pensarmos no nascimento, pensamos na obra de Cristo. E hoje vamos chegar na cruz. Que momento especial. Que momento gigante para nós. Nenhum dos outros que falamos é insignificante. Nenhum dos outros destes símbolos podemos desprezar.
nem a manjedoura, nem a oficina, nem se falássemos do monte, se falássemos de outros momentos de Jesus, mesa, mas falar sobre a cruz de Cristo é diferenciado. Nenhum destes símbolos tem a repercussão mundial. Nenhum desses momentos que falamos tem uma marca tão forte da cristandade e tomou uma proporção internacional ao longo dos anos, ao longo da história, virou um emblema. O Dr. Billy Graham diz que dentre todos os emblemas do mundo, nenhum é tão admirado, glorificado, magnificado como a cruz. Por isso, quero convidá-los, sem mais delongas, a Isaías 53. Isaías 53, a partir do verso 1. Vamos ler na versão NAA. Você pode acompanhar na tela, se preferir. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Feche seus olhos só um instante. E ore, faça sua oração, seu momento. Peça que essa noite Deus fale com você. Ele pode fazer isso. Certamente, Ele quer fazer isso. Pai, obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Obrigado por cada pessoa que hoje entrou nesse lugar. Pai, que essa noite, enquanto eu fale, Teu Espírito Santo ministre aquilo que está no Teu coração, Deus. Usa Teu servo, usa Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo possa conduzir
todas as coisas. Que a tua palavra, Deus, faça um efeito poderoso em cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. No filme O Resgate do Soldado Ryan, já falei sobre ele, sempre gosto dessa ilustração. Ele é ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, na Normandia, na França, em junho de 1944. Esse é o ambiente. E o exército dos Estados Unidos descobre que 3 dos 4 irmãos do Ryan foram mortos em combate. Para poupar a mãe de perder todos os filhos, ou seja, só restava um, o alto comando do exército decide resgatar o caçula, o Ryan, James Francis Ryan, que está em território inimigo. Uma equipe liderada pelo capitão John Miller, interpretado pelo Tom Hanks. Que interpretação fantástica. É enviada para localizar Ryan e trazê-lo de volta com segurança. Durante a missão, os soldados enfrentam batalhas intensas e questionam o sacrifício daqueles que iam morrendo para salvar um homem. Apesar disso, aquele grupo que vai diminuindo persevera até o final e encontra o Ryan. Motivados pelo senso do dever, da humanidade, pensando na mãe do Ryan, pensando na missão, muitos membros da equipe vão morrendo, mas incluindo o capitão Miller, também morre. Mas eles chegam até lá e salvam o Ryan. E as últimas palavras do capitão Miller para ele ressoam ainda na minha mente, todas as vezes que eu lembro do filme. E tem tudo a ver com o que eu quero falar hoje. Ele disse ao Ryan, morrendo, olha para o Ryan e diz: faça por merecer. Faça por merecer. E nessa frase está embutido todo o esforço daquela equipe, a vida do capitão, morrendo ali para resgatar um jovem. A história de Ryan simboliza um sacrifício coletivo, onde a vida de alguns é oferecida em prol de um ideal maior. E que história! Mas a história da cruz, ela ainda é muito mais ampla. Ela é incomparavelmente ampla. Essa ilustração ela fica muito pequena. Ela trata de um Deus, Criador do universo. Esse Deus todo-poderoso. Um Deus que nossas mentes não conseguem calcular, imaginar. Um Deus tão grande que criou tudo que você vê. Um Deus gigantesco, mas que, olhando para a humanidade perdida, na escuridão do pecado, numa vida longe dele, resolve enviar o seu filho, o seu único filho, à terra, para sofrer e resgatar toda a humanidade, já que o pecado dessa humanidade separava a humanidade daquele Deus, do nosso Deus. E que fantástico, porque o filho aceita a proposta e vem, como foi cantado hoje aqui, Filipenses 2 descreve, ele mesmo sendo Deus, junto com o Deus Pai, ele não usufrui das prerrogativas de Deus, mas ele se torna homem, se torna servo. Mais que isso, o texto que lemos diz um servo sofredor, com uma missão: morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar, e nos dá vida eterna. Que coisa fantástica. Falando sobre a cruz, o que nos revela a cruz? A cruz, para alguns, se você assistir filme, eu quando era criança assisti filme de vampiro,
E o cara pegava uma cruz e fazia assim, saia. Quem viu esse estilo aí? Pode revelar, pode revelar. Hoje não tem mais esses filmes não. Mas tem muita gente aqui, viu, que viu. Aquela coisa mística. É como se houvesse um poder na cruz em si, na coisa de madeira, na coisa de ouro, sei lá, no objeto. A cruz não tem esse poder místico. A obra de Cristo na cruz é que tem poder. A cruz também revela a sabedoria de Deus. O que em 1 Coríntios 1, Paulo diz que é loucura para os homens. Pensar sobre isso é loucura. É um escândalo. Porque é uma troca de um Deus enviando seu Filho para trocar pela humanidade e morrer. Naquele momento ali. A cruz também é vista como lugar de maldição. Paulo dizendo aos Gálatas, ele diz, maldito que for pendurado no madeiro. A cruz também tem esse significado bíblico de um lugar, mas também histórico, onde era uma morte para ladrões, uma morte para os piores da sociedade, uma morte sofredora. Então, era uma maldição, era uma vergonha para a família. Por isso que as pessoas passavam e as cruzes eram colocadas no alto de um monte ou bem junto da passagem, para exatamente gerar vergonha, as pessoas olharem, cuspirem, sentirem nojo daqueles homens ali. E Jesus foi pendurado numa cruz, ele sem nenhum pecado, como lemos no texto. Romanos 6 ainda diz que a cruz nos crucifica o velho homem. A cruz de Cristo, nela fomos crucificados, juntos com Cristo. Isso nos traz a vitória. A cruz também significa, na Bíblia, o autoesvaziamento. O caminho de Cristo é tomar a própria cruz, se esvaziar, e o texto de Filipenses, que já citamos, mostra isso. Ser obediente até a morte de cruz. Foi um caminho de autoesvaziamento, de não se considerar usando as prerrogativas de Deus, mas como homem, se submeter, obedecer um caminho e chegar para ser sacrificado naquela cruz. Também é um significado para nós, para mim e para você, quando Cristo diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Autoesvaziamento. Quebrar o orgulho, o caminho da derrota do nosso orgulho. É a renúncia da presunção de que você pode se salvar a si mesmo. De que você, por suas prerrogativas, faria algo tão bondoso, tão interessante, que Deus olharia para você e dizia, você merece. Não, ninguém merece. A cruz simboliza a morte de Cristo, para dizer, apenas através da morte sacrificial de Cristo é que temos acesso a Deus. Queridos, poderia falar tantas coisas da cruz. Precisei sistematizar, porque talvez era a maior pregação que eu tinha aqui iniciado a organizar. Então, resumi aqui algumas coisas importantes. O que levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz? O texto que lemos fala em 3 razões de Jesus ir à cruz, como pessoas levando. Primeiro, nós, os nossos pecados. O verso 5 diz, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Quem matou Jesus? O meu pecado, o seu pecado. Vire para quem está do seu lado e diga assim, foi você que matou Jesus. O texto também fala, quem matou Jesus, quem levou Jesus à cruz,
fala o mesmo texto que o Pai levou Jesus à cruz. Verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, uma obra divina, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade. O verso 10 diz, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo. Uma obra do Pai também. Se nós levamos Jesus até a cruz, foi o Pai também que o levou, os nossos pecados com o Pai. E uma terceira pessoa levou Jesus à cruz, o próprio Jesus. O verso 10 mostra como voluntariamente Jesus foi à cruz. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta. Ele deu. O texto de Isaías, um profeta inspirado por Deus, cerca de 700 a 800, tem uma variação de anos, séculos antes de Cristo, Jesus esteve ali, profetizado. Não só Isaías, outros profetizaram, mas Isaías diz que ele foi rejeitado. Olhe bem para mim, ele foi rejeitado. Olha o verso 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Não só rejeitado, ele foi o mais rejeitado entre os homens. Hernandes Dias Lopes, que fala muito bem sobre esse tema, depois recomendo que você vá. Hernandes diz assim, 7 rejeições Jesus teve. Ele lista as 7. Primeiro pelo seu povo, João 1,12, diz que ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Mas há também os religiosos da época que rejeitaram Jesus, chamaram-no de fanático, mentiroso, endemoniado, beberrão, não aceitaram Cristo, rejeitaram Jesus. Terceiro grupo, a multidão, a mesma multidão que o aplaudiu entrando em Jerusalém, foi a mesma multidão que gritou, crucifica-o, preferindo Barrabás. O quarto grupo, as autoridades romanas, desde Herodes o Grande, já no nascimento de Cristo, como falamos, quis matá-lo. Pilatos lavou as mãos. Governantes rejeitaram Jesus. O quinto grupo, as autoridades judaicas, o Sinédrio, condena com testemunhas falsas Jesus por sedição, por blasfêmia. Esse grupo também rejeitou o Messias. O sexto grupo, pelos discípulos. Ao final, todos terminaram fugindo. Judas o trai, Pedro nega 3 vezes e os outros desaparecem. O sétimo e último grupo listado por Hernandes diz, pelo Pai na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus foi desprezado, abandonado. O texto também que lemos diz que ele sofreu muito, porque foi subindo como um renovo. Mas o texto, verso 2 diz, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Claro que isso não é algo físico, da beleza normal de Jesus. É o retrato de um homem sofrendo na cruz. É o retrato de alguém que foi flagelado, chicoteado. E vou falar sobre isso. Homem de dores, o verso 3 diz. Homem de dores e que sabe o que é padecer. A descrição de alguém que passou por um chicote, tortura. O filme Paixão de Cristo, quantos viram o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Muitos anos já se passam, né? Mas é algo que nos põe a pensar. Eu via Billy Graham falando sobre a cruz, e ele enumera 5 lesões que os médicos falam: contusão, laceração, penetração, perfuração e incisão. As 5 aconteceram em Jesus, no caminho de sofrimento. E você sabe da história. Jesus foi algemado, lá no Getsêmani foi
trazido a chutes e empurrões, foi esbofeteado na cara, foi cuspido, flagelado e lacerado. Deixa eu lhe lembrar, o chicote romano, ele tinha pontas metálicas, ele tinha pedaços de ossos nas pontas, afiados, e quando o soldado romano chicoteava, e aquilo grudava nas costas, no corpo da pessoa, e quando ele puxava, saía flagelando, rasgando tudo. Rasgando tudo. Como Jesus sofreu. Mas não parou aí, ele carregou uma cruz. Carregou a própria cruz para o caminho de morte. Ele foi ferido com os cravos de ferro, separando os seus ossos e o prendendo no madeiro. Depois foi erguido e submetido à gravidade para que aquilo pesasse o seu corpo e ainda trouxesse mais sofrimento por horas ali, horas, pendurado. Não bastasse tudo isso, sendo sufocado pelo próprio peso do corpo, Jesus também sofre o que um soldado romano põe uma lança e o perfura entre as costelas. Quanto sofrimento por mim, por você. Ele não reclamou. Isso é impressionante. Verso 7 diz: ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, mostrando a não reclamação. Ele suportando tudo. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso eu lhe darei a sua parte. Verso 12, com os grandes. E olha o final do verso 12: pelos transgressores intercedeu. Ele ainda orou na cruz por aqueles homens. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que homem, diante de tanto sofrimento, tamanho sofrimento, ainda ora por aqueles que causavam o seu sofrimento. Ele sabia que haveria uma recompensa. O foco do verso 11, o verso 11 nos esclarece o que estava na mente de Jesus. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito, pleno. Hebreus 12, 2 ainda diz: olhem para o autor, olhem firmemente para o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Era vergonhoso, como falei a vocês. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Já são cenas do próximo capítulo. Estou dando spoiler de domingo que vem. O amor de Cristo nos constrange, queridos. É muito amor. Paulo fala sobre isso em Coríntios, 2 Coríntios 5, de 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se alguém está em Cristo, verso 17, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, tantas coisas. Deixa eu tentar aplicar isso. Separei 3 coisas importantes para dizer. Primeiro, a cruz é a salvação a todo aquele que crê. Você pode repetir comigo? A cruz é a salvação a todo aquele que crê. É esse significado da obra de Cristo. Quando fala cruz, é a obra de Cristo. O pecado nos faz separação de Deus. Isaías 59, 2. Você conhece esse texto? As iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e seu Deus. Isaías 59, 2. Romanos 3, 23. Você também conhece: todos pecaram e carecem
da glória de Deus. O pecado nos leva à morte, queridos. Ainda é assim, porque o pecado vai matando, se não mata fisicamente, vai matando espiritualmente, vai matando a alma do sujeito, vai matando as pessoas, porque há um salário que é pago. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado, quem peca vai recebendo um pouco de morte. E se nada for feito, uma morte eterna ele receberá. As pessoas perdem vida quando estão em pecado. O pecado aprisiona as pessoas. Romanos 6, verso 20 diz: quando vocês eram escravos do pecado. Escravos. Quantas pessoas estão escravas hoje? Escravas, viciadas em pornografia, viciadas no álcool, viciadas em outras drogas, viciadas na fofoca, viciadas em tantas coisas, em falar mal dos outros. O pecado aprisiona mentes cativas, vidas presas ao pecado, e o pecado chega a ponto de cauterizar a consciência. 1 Timóteo 4, o verso 1, vai mostrar, o verso 2, que há alguns que têm a consciência cauterizada. O final do verso 2 mostra isso. Queridos, a cruz, irmãos, é a salvação para todo aquele que crê. Ele sairá da condição de pecador, de condenado pelo pecado, e num processo de santidade, de santificação, num processo de justificação, ele será elevado a filho, nascer de novo, ganhar uma nova identidade. A cruz é salvação para todo aquele que crê. Romanos 1,16, que verso, irmãos? Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. O evangelho, ele está falando da cruz, da morte vicária, da morte de Jesus por mim e por você. Efésios 2, para mim, é uma das melhores explicações sobre o processo que não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2:1 diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos ainda, em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É uma explicação, quanto mais lemos, mais claro fica como a obra da salvação é exclusivamente de Cristo. De Cristo. O bispo inglês John Charles Ryle, ele afirma que a cruz aponta para Cristo crucificado, o único Salvador. A cruz é o fio de ouro, um fio que liga todo o ensino doutrinário, inclusive de Paulo, que pensa que mesmo para o cristão mais maduro, nunca é demais ouvir repetidas vezes sobre a cruz. John Charles Ryle ainda diz: a cruz é o centro de toda a Bíblia.
a morte de Cristo sobre a cruz, para fazer a expiação, a remoção dos nossos pecados, é a verdade central ao longo de toda a Bíblia. Começa em Gênesis, desde a mulher, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Passa por Moisés, pela história dos judeus, os sacrifícios diários, o cordeiro pascal, o contínuo derramamento de sangue para nos ensinar sobre o sacrifício. Tudo isso são sombras do Cristo crucificado. E esta é a verdade que também vemos ser honrada na visão do céu, diz Charles Ryle, antes do fechamento do livro de Apocalipse. Então, Apocalipse 5:6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. É o cordeiro, irmãos, do início do Gênesis, ali ainda em símbolo com Abraão, sendo a provisão em substituição a Isaque, seu filho, em toda a história do povo hebreu, em toda a profecia bíblica, na concretude da manjedoura, na concretude da vida, ali sentando com as pessoas, pregando para as pessoas e indo à cruz, o ponto ápice da cristandade. Queridos, a cruz é a salvação para todo aquele que crê. A cruz denuncia que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos, que é a obra de Cristo quem nos salva. Tirar a cruz do Evangelho. Há pessoas que leem a Bíblia, mas não entendem o foco na obra de Cristo. Pensar nisso é pensar na Bíblia como um livro que vai trazer apenas boas lições. Se tirássemos a cruz de Cristo da palavra, ele seria um livro interessante, mas ele não nos tiraria a alma do inferno. É a cruz de Cristo, irmãos, é a obra vicária que nos traz salvação, plenitude, o céu, que começa hoje, comigo, com você, e todo aquele que crê. Segunda coisa, irmãos, antes deixa eu lhe perguntar, você já entendeu a cruz? Você já teve clareza sobre isso? Você entendeu que é pecador e que Cristo, sem pecado, morreu no seu lugar? Que essa substituição, ela é a perfeição para gerar a salvação. Talvez você tenha pessoas ao seu redor que precisam ouvir essa mensagem. Dias atrás até conversávamos em família sobre aquela história que já contei aqui 2 ou 3 vezes, do Ronaldo Lidório pregando a mensagem da cruz para o dono da venda, lá na rua onde ele costumava ir, sempre falar com esse senhor, descrente, mas que ele pregava a mesma mensagem da cruz. E um belo dia o Espírito Santo, é a obra divina, toca o coração daquele homem, que já sabia a mensagem de cor, pôde dizer algumas horas a mensagem. Aquele homem entrega a vida a Jesus, reconhecendo-se pecador e que toda a salvação viria por méritos de Cristo. Segunda coisa, queridos, a cruz é a oportunidade da nova vida. E serei mais breve aqui nas 2 próximas. A cruz é a oportunidade da nova vida. É o recomeço. Se a cruz é a salvação para todo o que crê, pensando na vida eterna, a cruz também é a oportunidade de você refazer a sua vida hoje. De você começar hoje uma vida nova. Pense em Zaqueu, um homem malquisto, para mim é um dos grandes exemplos. Um homem de uma idade que já era coletor de impostos, trabalhando, malquisto na cidade, então já tinha uma certa idade. Um homem que teve uma vida toda para envergonhar seus familiares, sua nação, mas o homem que recebe Cristo e muda, a identidade muda, a vida muda. Paulo, perseguidor da igreja,
um homem que ajudava a matar os cristãos, perseguia, encontra-se com Cristo, entende pelo Espírito Santo, é iluminado e também inspirado para escrever tantas coisas para nós. Entende que a obra é a obra naquele que é um dos maiores pecadores, ele, certamente porque ele não me conhecia. Ronaldo Lidório diz que em 1 Pedro 2,24 seria o grande resumo da obra da cruz. É assim, carregando ele mesmo, 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Queridos, é salvação para todo que crê, a cruz. Mas a cruz é a oportunidade para mim e para você recomeçarmos. É a oportunidade de estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Primeiro, morrer para a antiga vida. Paulo usa ilustrações, fala para que nós nos despamos do velho homem, como uma roupa que você tira e joga fora, está sujo. Mas agora vista a nova vestimenta, é nova vida, é nova história, como cantamos. Mateus 10:38 diz: aquele que não toma a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. Jesus falando, não é digno de mim. É viver para Cristo. A cruz fez isso para nós. A cruz nos redireciona a vida aqui na terra. A cruz nos renasce. A cruz nos coloca em outra posição. É viver para a justiça. É para aquele que nos justificou. E fazermos justiça para Deus. É pregar o príncipe da paz. O Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. É pregar o Cristo que nasceu da manjedoura, mas que também é o nosso Salvador, que foi da manjedoura à cruz. É viver para Ele. Paulo ainda diz aos Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Viver a nova vida em Cristo é compreender isso, irmãos, que nós estamos crucificados, é olhar para a cruz, que nos dá a oportunidade de nos lembrarmos disso. Estamos crucificados com Ele, e logo, verso 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É nova vida. Você tem tido uma nova vida? Você tem vivido agora com uma outra perspectiva, tomando outras decisões? As pessoas, quando olham para você, me responda isso, faça uma avaliação. Se olhasse para você 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, se olhasse para você naquela época e olhasse para você hoje, as pessoas poderiam dizer: está aí uma pessoa que é seguidor de Cristo, está aí uma pessoa que faz diferença, está aí uma pessoa que teve uma mudança de vida. As pessoas podem dizer isso sobre você? Queridos, é entender a nova vida porque fomos libertos do pecado. Não é que deixamos de pecar, mas não somos mais escravos dele. Temos força em Deus para conseguir vencer o pecado. Se você está lutando muito contra algum pecado, peça ajuda. Ajuda a Deus primeiro, ao Espírito Santo. Ajuda aos irmãos, a quem ama você, quem pode te acompanhar, te aconselhar. Mas lembre-se, todo o preço foi pago. A cruz nos dá uma nova vida, porque nos faz lembrar que em Cristo toda a nossa dívida foi quitada, foi paga. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Cristo nos justificou. Foi Ele quem nos justificou. Aleluia, irmãos. A dívida foi quitada. Vivamos para a justiça. O quanto foi morto do velho homem em você, da velha mulher em você.
quanto de respeito você tem colocado no sacrifício que Cristo fez por você. Ou a cruz para você não tem significado nada, a ponto de você seguir a sua vida do mesmo modo, sem propor mudanças, sem propor, sabe, uma mudança significativa, porque você compreendeu, porque você foi renovado no Espírito, você nasceu de novo, você agora não consegue mais viver fazendo as mesmas coisas. Essa é uma diferença. O Espírito Santo te incomoda. Você tem vivido assim, na nova oportunidade. Queridos, reflita você sobre isso hoje. Por fim, a cruz, além de ser essa obra para todo aquele que crê, é salvação, além de nos dar uma nova vida, nos redirecionar, reconfigurar a nossa história, a cruz também é o exemplo inspirador e norteador para a nossa vida. Ela nos dá a nossa vida, uma nova vida, mas ela redireciona para uma vida de autoesvaziamento, uma vida para a glória de Deus. Quando lembramos da cruz, irmãos, podemos nos lembrar e nos, inspirar a ter uma vida diferenciada, uma vida de autoesvaziamento. A cruz, quando chega na nossa vida, é como se estivéssemos completamente no escuro e uma luz acendeu. É como se estivéssemos perdidos em uma cidade e alguém nos aponta o caminho de forma segura e imutável. Você tem vivido assim? O Ryle ainda diz, foi sobre isso que Paulo viveu toda a sua vida, desde o tempo de sua conversão. Disse aos Gálatas: a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se deu por mim. Gálatas 2:20. O que o faz tão forte para o trabalho? O que fez Paulo ser inspirado a viver uma vida totalmente para ele? A cruz. Paulo fala o tempo todo da cruz. O que o faz tão disposto para servir a Deus? O que é o norte da vida de Paulo? É uma nova vida, sim, mas qual é o norte? O norte é a cruz. É olhar para a cruz e ser inspirado, e ser iluminado na mente, e inspirado a ter uma vida que agrada a Deus. Eu não posso, enquanto cristão, ter entendido isso e minha vida continuar a mesma, e não viver para Ele, que desceu do céu, se humilhou, sofreu, morreu por mim, morreu por você. Precisamos ser como Paulo, incansáveis em pronunciar esse evangelho da cruz. A cruz de Cristo precisa ser nossa inspiração diária para as decisões que tomamos, o nosso norte em cada detalhe da nossa vida. É uma vida agora que procura ser mais altruísta, uma vida agora que procura agradar a Deus. Lucas vai nos lembrar: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Para onde suas decisões têm encaminhado a sua vida? Que norte tem guiado você? Ganhar mais dinheiro? Sua carreira profissional? Ser uma pessoa de fama, conhecida? O que tem guiado? Qual é a força motriz da sua vida? Eu digo a você: aquele que entendeu a cruz, vai ter a cruz como seu GPS. Vai ter a cruz como o direcionador das boas decisões da vida e das menores também. Eu
termino com as palavras de Pedro, 1 Pedro 2, 21, que tem tudo a ver com todas as coisas que falei, esse recorte de Pedro. 1 Pedro 2, 21 em diante, diz assim, até o 25. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém, irmãos? Natal é manjedoura, mas Natal só é manjedoura porque há uma cruz, porque houve uma cruz depois da manjedoura. Natal é saber que Jesus nasceu para nos salvar na sua obra na cruz. Que a cruz de Cristo possa ser a única grande inspiração na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Feche seu olho onde você está. Ore a Deus. Enquanto a banda sobe, eu queria fazer uma pergunta para você. Penso que precisamos pregar até mais sobre a cruz, porque isso nos lembra, isso nos acorda, isso nos realinha, nos alinha a tudo aquilo que precisamos ter. O Natal é um momento único para nos lembrarmos desde o nascimento até a obra de Cristo. Sabe, o que é que está desalinhado na sua vida? O que precisa ser mudado hoje? Que você possa pensar nisso hoje. Pedir a Deus mais graça, perdão e mudança daquilo que precisa ser restaurado na sua vida. Se você quer fazer essa oração agora, saia do seu lugar, venha aqui à frente, se ajoelhe, faça um momento com Deus seu, dizendo: Senhor, eu preciso de alinhar, eu preciso de mudar algumas coisas da minha vida, eu não tenho, amém, glória a Deus. Sei que tem mais pessoas, o Espírito Santo me incomoda, amém, pode vir, faça esse momento com Deus. É tão importante quando acionamos nosso pé, saímos da cadeira e dizemos: Senhor, isso é para mim, não vou ficar aqui não, Senhor, eu vou fazer esse compromisso contigo, essa mudança hoje na minha vida, eu vou alinhar minha vida com o Senhor. Se você quiser fazer isso agora, faça isso, junte-se aos irmãos que já estão aqui à frente. Amém, glória a Deus. Ore, feche seu olho. Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio de termos entendido a cruz de Cristo. Obrigado pelo privilégio de termos sido alvos da mensagem. Quando Isaías pergunta quem creu na nossa pregação, nós cremos, Senhor. Aleluia, aleluia. Eis-nos aqui. Faz de nós, Senhor, aquilo que lhe apraz. Deus, corrige-nos, envolve-nos, muda nossa história, nos ajuda, Senhor. Pai, esse dia de Natal, queremos lembrar que o Senhor pode brotar em nós de um modo especial. Deus, obrigado
Obrigado pelo privilégio de entender a cruz. Transforma-nos em nome de Jesus.